Querida alma viajante, hoje quero falar com você de forma muito direta, íntima, como se estivéssemos sentados frente a frente em uma tarde silenciosa, onde o tempo desacelera e o coração escuta mais do que os ouvidos. Estamos vivendo um tempo estranho, você também sente? Um tempo em que muitas pessoas estão desconectando-se das ambições, dos ciclos materiais, das pressas do mundo. Elas dizem: eu sinto que já vivi o que precisava viver, mas ao mesmo tempo não sabem explicar de onde vem esse sentimento. É por isso que hoje eu trago uma mensagem baseada nos ensinamentos de Dolores Cannon, uma das maiores pesquisadoras do inconsciente profundo. E se você ficar comigo até o fim, talvez entenda que aquilo que você chama de cansaço pode ser o eco silencioso de uma alma que está prestes a se libertar. Essa sabedoria não foi tirada de livros antigos nem de religiões estruturadas. Ela veio das sessões de hipnose regressiva conduzidas por Dolores Cannon ao longo de mais de 40 anos. Dolores ouviu histórias contadas por centenas de pessoas que, sob transe profundo, acessavam memórias que não pertenciam a esta vida e muitas vezes nem a este planeta. Falavam línguas antigas, descreviam civilizações desaparecidas ou relatavam encontros com seres de luz. E o mais curioso, muitas delas traziam o mesmo padrão emocional, uma sensação de que estavam concluindo algo, de que não havia mais batalhas a travar, apenas a espera serena pelo próximo capítulo. Hoje vamos explorar esses sinais e talvez você descubra que também está na fase final da experiência terrena, a fadiga da alma, quando o corpo está cansado, mas é o espírito que quer ir embora. Existe um cansaço que nenhuma noite de sono resolve, um tipo de exaustão que não vem do trabalho ou das emoções, mas de um ponto mais profundo, o ponto onde vive a alma. Dolores Cannon chamava essas pessoas de almas encerradoras de ciclo. Elas não estão aqui para começar nada novo, nem para vencer grandes batalhas. Elas estão aqui para concluir, encerrar contratos espirituais, honrar acordos antigos e se despedir. Muitas vezes, essas almas carregam uma sabedoria silenciosa. Elas não precisam explicar tudo o que sentem, mas têm uma conexão com o eterno, com o que já foi, com o que está além da matéria. Os sintomas são sutis, mas inconfundíveis. Uma sensação de missão cumprida, mesmo sem saber qual era a missão. Uma perda de interesse por conquistas materiais. Uma vontade profunda de estar em silêncio, na natureza, longe das distrações. Uma paciente, em uma das sessões mais tocantes relatadas por Dolores, disse algo que nunca saiu da minha mente. Eu me sinto como um livro que já foi lido, e agora estou apenas esperando ser recolocado na estante. Ela não estava deprimida, ela estava em paz. Era como um viajante que já empacotou suas memórias, doou o que não importava mais e agora está sentado com a mala ao lado, apenas esperando o transporte. Se você se reconhece nesse sentimento, saiba, você não está louco, você está lembrando. Cuidado com o erro de achar que você falhou. Esse é, talvez, o erro mais comum das almas antigas. Elas confundem o silêncio com fracasso, a ausência de desejo com apatia, a falta de ambição com derrota. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um realinhamento profundo com sua natureza espiritual. A alma está voltando para casa. E nesse retorno, ela começa a soltar tudo o que não é essencial. E soltar dói, porque a mente foi ensinada a acreditar que produtividade é valor, que resultados definem mérito, que metas trazem sentido. Dolores Cannon chamava isso de efeito Forer espiritual. É quando a alma começa a se esvaziar porque já superou as provas. O que resta não é fracasso, é espaço. Espaço para a contemplação, para o ser, para o nada que tudo contém. Um homem em regressão contou uma história muito marcante. Nos últimos anos, tudo parecia dar errado. Ele perdeu o emprego, viu o casamento ruir,
seus projetos não prosperaram. Ele chegou à sessão dizendo: "Acho que falhei com minha vida." Mas em transe profundo, seu eu superior revelou outra versão. Você já cumpriu o que prometeu. Agora está aprendendo a ser sem fazer, a descansar sem culpa, a existir sem provar. Essa revelação o libertou. Ele entendeu que os fracassos eram, na verdade, convites para o vazio fértil. O ponto onde o ego não sabe o que fazer, mas a alma começa a se expandir. A ciência também começa a captar esse fenômeno. Quando a dopamina, o hormônio associado à conquista, para de ser ativada por metas externas, o cérebro inicia um processo de reintegração interna. É como se ele dissesse: "Chegamos ao fim do labirinto. Agora podemos descansar." Lachmaninoa: você pode não ter conquistado tudo o que sonhou, mas talvez tenha conquistado tudo o que precisava. E isso basta. Sinais de que o contrato terreno está quase concluído. Há momentos na vida em que tudo parece se repetir. Velhos padrões voltam à tona. Pessoas do passado reaparecem. Lugares esquecidos despertam memórias. Para muitos, isso parece coincidência. Para outros, um sinal de que estão andando em círculos. Mas, para Dolores Cannon, esses momentos são indícios claros. A alma está realizando uma auditoria espiritual. Ela chamava isso de memória panorâmica, uma espécie de revisão final do que foi vivido nesta vida. Assim como um estudante revisa suas anotações antes de uma prova final, a alma revisita suas experiências para consolidar os aprendizados. Essa revisão pode acontecer de forma sutil. Você se pega pensando em cenas da infância que não lembrava há décadas. Lugares que marcaram sua juventude voltam em sonhos ou na vontade repentina de visitá-los. Um cheiro, uma música, um objeto desperta uma saudade sem explicação lógica. É a alma revendo os capítulos antes de fechar o livro. Outro sinal tocante é o reencontro com almas afins. Pessoas que fizeram parte da sua trajetória surgem novamente, não para recomeçar algo, mas para encerrar com amor. Talvez você se veja perdoando alguém que te feriu profundamente, ou sinta que é hora de pedir perdão, mesmo que o outro não entenda. Dolores dizia: quando o contrato terreno está se encerrando, o perdão se torna mais fácil, porque a alma já está em outro lugar, um lugar onde tudo é visto com compaixão. E então vem o fenômeno da última volta. Situações que você acreditava superadas voltam com força. É a vida perguntando: você quer mesmo deixar isso assim ou prefere fechar com consciência? Esse padrão também foi confirmado por Michael Newton em suas sessões de hipnoterapia entre vidas. Muitas almas relatavam, já no plano espiritual, que antes da transição visitaram instintivamente lugares da infância, como se estivessem se despedindo da paisagem da vida. Se você tem vivido repetições, reencontros, revisões, não lute contra isso. Pode ser a sua alma dizendo: estou quase pronta para ir. Só falta entender o que foi tudo isso. Você começa a enxergar tudo como símbolo. E isso não é loucura. Há um momento no despertar da alma em que o mundo perde sua literalidade. As palavras já não significam apenas o que dizem. Os eventos não parecem mais aleatórios. E tudo passa a carregar um algo mais. Esse é o sinal de que a mente arquetípica está sendo ativada. Jung, o grande psicanalista, falava sobre isso. Mas foi Dolores Cannon quem ouviu, da própria alma de seus pacientes em regressão, que essa visão simbólica é uma etapa sagrada da preparação para a transição. A racionalidade começa a dissolver, dando espaço a uma percepção mais poética, quase mística da realidade. Você vê números repetidos no relógio. Frases aleatórias parecem responder suas perguntas internas. Um pássaro cruza seu caminho justo quando você pensa em alguém querido. Uma palavra dita na TV te arrepia, porque toca algo profundo dentro de você. Nada disso é loucura, é tradução da alma.
Dolores relatou o caso de uma mulher que começou a chorar ao observar árvores balançando ao vento. Ela não entendia o porquê daquela emoção tão forte. Durante a regressão, ela disse: "Elas me disseram que logo eu vou lembrar quem sou." Aquelas árvores estavam comunicando algo que só a alma reconhece. É como se o véu entre os mundos estivesse mais fino. A realidade se torna um livro e você começa a ler nas entrelinhas. Essa capacidade de ver sentido em tudo não é fuga, é retorno. É o acesso a um idioma mais antigo que o verbo, o símbolo. E aqui está a verdade oculta. Quando tudo começa a parecer significativo, é porque você está finalmente se lembrando da sua origem simbólica. Você não é alguém tentando entender o universo. Você é o universo se lembrando de si mesmo através dos símbolos. A dor do adeus invisível. Por que você sente tanto e não sabe o que perdeu? Talvez você já tenha acordado com o coração apertado. Uma tristeza inexplicável. Um choro silencioso sem causa aparente. Ou talvez tenha sentido uma nostalgia por algo que nunca viveu. Uma saudade sem nome. Uma ausência que não pode ser preenchida por pessoas, lugares ou respostas. Isso tem nome: luto vibracional. Dolores Cannon descrevia isso como o momento em que a alma começa a se desconectar da densidade da terceira dimensão. É como o último abraço antes de partir, mas sem a cerimônia, sem o aeroporto, sem malas visíveis. A alma reconhece o fim antes da mente. Ela sabe quando está voltando para casa, e esse reconhecimento vem com um misto de alívio e dor. Dor, porque há amor na matéria. Alívio, porque há libertação na luz. Essa confusão vibracional é muitas vezes confundida com depressão. Mas Dolores alertava: nem toda apatia é patológica. Às vezes, é só memória da luz. A ciência convencional ainda não consegue medir esse tipo de dor. Mas almas antigas sentem. E esse sentir, por mais confuso que pareça, é sinal de conexão profunda com o plano espiritual. Muitas vezes, o corpo parece pesar mais. Os estímulos já não provocam entusiasmo. Tudo soa como um eco distante. Mas isso não é desistência, é despedida. E para ajudar nesse processo, Dolores recomendava algo simples, mas poderoso: um ritual de reconhecimento. Pegue papel e caneta e escreva uma carta para a sua versão antiga. Agradeça pela coragem, pelas quedas, pelas escolhas. Reconheça o esforço, o amor, até mesmo os erros. E então, com suavidade, diga: pode descansar agora. Esse ato simbólico e sincero alinha sua vibração. Ele dá sentido ao vazio e permite que você se mova para a próxima etapa com mais leveza. Não estamos falando de morte literal. Estamos falando do fim de uma etapa e do nascimento de outra. Como se preparar para a transição sem medo, mesmo que ela não seja literal. Quando falamos em transição, a mente humana, acostumada com o concreto, logo pensa em morte física. Mas para Dolores Cannon e para tantas almas que regressaram à sua consciência superior, transição não significa necessariamente partir do corpo. Ela pode ser interna, pode ser vibracional, pode ser o renascimento de uma nova função na Terra. Algumas almas, ao encerrarem seus contratos antigos, escolhem ficar, não mais como aprendizes, mas como mentores. Elas tornam-se guias vivos, faróis, despertadores de consciência em meio à confusão do mundo. Se você sente que está se despedindo de algo, mas ainda não partiu, talvez esse seja o seu caminho. E para atravessar esse limiar com serenidade, alguns rituais de encerramento podem ser profundamente curativos. Rituais sugeridos: banho de ervas, não apenas para limpar o corpo, mas para libertar energias emocionais que ainda resistem. Revisão escrita da jornada. Escreva tudo o que viveu até aqui como se estivesse narrando um livro. E então, leia em voz alta, como quem homenageia uma história sagrada. Agradecimento consciente.
Todos os dias, agradeça por um aspecto do seu passado, um erro, um amor, uma perda. Tudo fez parte da sua construção. Esses rituais não são mágicos por si só, mas ativam o campo vibracional do reconhecimento. E uma alma reconhecida é uma alma em paz. Dolores dizia que o mais importante, porém, era a preparação interior. E essa preparação começa com a neutralidade vibracional. Significa deixar de lutar contra o fim, deixar de temer o silêncio e acolher a transformação com a mesma reverência com que se acolhe um nascimento. Pense em um livro. A última página pode parecer triste, mas sem ela, a história não se fecha. E é exatamente esse encerramento que permite ao leitor começar outro livro, com outro olhar, em outro tempo. A metáfora final que Dolores mais gostava era essa: você não morre, você muda de voz narrativa. E talvez neste exato momento você esteja apenas fechando um capítulo, para que sua alma tão antiga e tão sábia possa começar a escrever em outra vibração. Se você chegou até aqui, leve com você essa verdade silenciosa. Tudo o que você está sentindo tem um propósito. Você não está desconectado, você está se realinhando, você não está perdendo algo, está se preparando para lembrar quem é. Essa história não é comum, mas se ela ressoou em você, talvez não seja apenas uma história. Talvez seja um espelho